2 anos depois, o que aconteceu com o primeiro país do mundo que adotou o Bitcoin como moeda oficial? O que mudou para a economia? Para a sociedade? O Bitcoin foi bom ou ruim para El Salvador? O resultado dessa primeira grande experiência de criptomoeda na vida real de um país, você vai ver agora no Crypto News. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda! Crypto News tá no ar. No dia 7 de setembro de 2021, El Salvador chamou a atenção de todas as mídias ao se tornar o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal, mesmo que o Bitcoin ainda não substitua o dólar norte-americano como moeda dominante no país. Essa decisão ousada foi anunciada em um palanque pelo presidente Nayib Bukele, com fogos de artifício ao som de AC/DC. Liberal, um combatente feroz da criminalidade que antes assolava a nação e cripto-entusiasta nato, o Bukele viu no Bitcoin o potencial para revolucionar a economia do país em vários aspectos. O discurso dele foi o seguinte: o uso de Bitcoin será opcional. Ninguém receberá Bitcoin se não o desejar. Se alguém receber um pagamento em Bitcoin, poderá optar por recebê-lo automaticamente em dólares. Apesar do entusiasmo inicial do novo e emblemático presidente, a adoção entre a população não decolou na velocidade esperada, né? Para começar, porque muitos não são tão entusiastas do Bitcoin e não possuíam conhecimento técnico suficiente para aderir à nova tecnologia. Com esse alerta ligado, o país começou a investir, direta e indiretamente, em Bitcoin, para evitar um possível flop de toda a ideia, de todo o projeto. A Lei Bitcoin de El Salvador, instaurada em 2021, por exemplo, introduziu mudanças significativas no país em relação a questões econômicas. Queda aprovada a Lei de Bitcoin. A Lei Bitcoin permitiu que os impostos fossem pagos em Bitcoin. Olha que interessante. E orientou as empresas e comércios a aceitá-lo como forma de pagamento, a menos que fossem tecnologicamente incapazes. Olha essa foto aí. Um comércio claramente simples, mas que aceita a criptomoeda como forma de pagamento. Para dar sustentabilidade na iniciativa, o governo comprou Bitcoin antes mesmo da aprovação dessa lei. Essa compra, segundo a Reuters, incluiu um fundo de 150 milhões de dólares para apoiar as conversões entre Bitcoin e dólar, e também um bônus de 30 dólares distribuídos aos usuários da carteira digital Tivo, a oficial do país. Isso como uma forma de incentivo à adoção, né? Quem adotava ganhava ali o equivalente a 30 dólares. Por outro lado, esses títulos de dívida pública em Bitcoin chamaram a atenção do FMI. Embora o FMI tenha expressado preocupação devido à natureza especulativa das criptomoedas, esses títulos tiveram um aumento, um rendimento notável de 70%, em linha com a valorização do Bitcoin nesse ano. Grandes instituições financeiras, como JP Morgan e UBS, por exemplo, mostraram interesse nesses títulos, que superaram em muito o desempenho dos títulos em dólar e também os títulos de países emergentes como o Brasil. E isso reflete em parte uma crescente confiança no Bitcoin por parte do governo, por parte de investidores também. Agora, falando em relação ao turismo no país desde a adoção do Bitcoin, adivinha? O turismo simplesmente bombou. Mesmo que o Bitcoin não tenha substituído completamente o dólar, ele encontrou o seu lugar, especialmente em destinos como o Bitcoin Beach, ou Praia Bitcoin em português. O Bitcoin Beach visa criar uma economia circular apenas com Bitcoin. Primeiro em uma praia do país e depois em outros lugares. Desde que a iniciativa foi inaugurada, ela tem atraído turistas do mundo que querem sentir um pouco do gostinho de como que é viver em uma economia bitcoinizada. Ainda falando do turismo, um outro projeto chamado Bitcoin City, ou Cidade Bitcoin, foi anunciado em 2021 e continua de pé. Essa Bitcoin City, como é de se esperar, ainda não foi totalmente construída, mas o presidente Bukele garantiu que essa cidade Bitcoin será livre de impostos e terá uma pegada totalmente ecológica. Por quê? Porque ela funcionará e será energizada pela energia de um vulcão. A energia vulcânica é considerada uma fonte segura, limpa e renovável. Essa energia, que é geotérmica, também pode ser transformada em eletricidade. Por isso, é uma excelente alternativa às fontes de energia tradicionais nos ambientes em que ela é possível de ser operacionalizada, né? E aproveitando o gancho, já que eu estou falando de energia de vulcão, uma outra coisa que aconteceu ao longo desses 2 anos foi que El Salvador não apenas investiu em Bitcoin, mas também iniciou um projeto de mineração da criptomoeda, com energia dos recursos vulcânicos, igual está planejando implementar na Bitcoin City. E você lembra que eu falei lá no início que a falta de conscientização dos salvadorenhos sobre o Bitcoin e o mercado cripto era um impedimento para a adoção em massa? Pois é, o presidente Nayib Bukele também se lembra disso. Por esse fato, além das questões políticas e financeiras envolvendo a maior criptomoeda do mundo, o país também iniciou uma jornada de iniciativas rumo à inovação tecnológica e à educação financeira na população. Uma dessas iniciativas é o compromisso do país referente ao blockchain. A visão de El Salvador envolve a construção de uma infraestrutura blockchain sólida para impulsionar a eficiência governamental, reduzir a burocracia
e também combater a corrupção. Agora, quanto à educação mesmo, o país lançou um programa educacional bem ambicioso que visa ensinar sobre o Bitcoin em todas as escolas públicas até 2024. Olha que sensacional. Aqui eu estou falando de ensinar o Bitcoin como matéria da grade curricular mesmo, né? Tipo que a gente tem com matemática, aqui no nosso caso português, né? Biologia e por aí vai. Né? Bitcoin. Por meio de uma parceria com a organização sem fins lucrativos Mi Primer Bitcoin, Meu Primeiro Bitcoin em espanhol, os jovens salvadorenhos terão a oportunidade de aprender sobre criptomoedas, carteiras digitais e blockchain desde cedo. Isso não apenas vai equipá-los com know-how, mas também vai ajudar a democratizar o acesso ao conhecimento financeiro no geral, né? Capacitando essas crianças aí, até mesmo aquelas que anteriormente poderiam ser desbancarizadas ou se tornariam adultos desbancarizados, né? Que estavam excluídos do sistema financeiro tradicional, enfim. Ainda relacionado à educação cripto, o governo de El Salvador também criou a Secretaria Nacional de Bitcoin, onde o principal objetivo é lidar com questões relacionadas ao Bitcoin no país. Olha, tem mais um montão de coisa que aconteceu nesse meio tempo aí, mas eu trouxe aqui uma pincelada dos principais acontecimentos que rolaram desde 2021 para te mostrar qual é o panorama de El Salvador, porque é uma medida muito interessante. Primeiro país no mundo que adotou oficialmente o Bitcoin como moeda, né, como uma moeda oficial, não é a única, né, tem lá o dólar, como eu falei lá no começo, o dólar ainda é mais forte na economia do que o próprio Bitcoin, mas olha todas as medidas que foram sendo feitas, todas as iniciativas, não basta você falar, agora o Bitcoin aqui é oficial e acabou. Né? Tem que, a parte de educação, a parte de incentivo, a parte de estimular as pessoas a adotar a carteira digital, ajudar os negócios, independente do porte deles, a ter a estrutura, o know-how e também conseguir cobrar Bitcoin, como aquela foto que a gente viu. Então é um case muito interessante, com reflexos até agora muito positivos. Só anunciar não adianta, mas anunciando e trazendo esses outros elementos, aparentemente, até agora, foi um caso muito bem sucedido. Claro que é um país pequeno, claro que tem outros elementos que contribuíram. No caso do turismo, o Bukele é um ferrenho e aguerrido presidente no combate às gangues, por exemplo. Né? Até organismos internacionais e tal vivem criticando ele por achar que comete maus tratos em cadeias, em prisões, não sei o que, tem todo esse debate. É um cara muito linha dura com relação ao crime e tem mudado drasticamente os números de criminalidade por lá. Obviamente, caindo o crime, aumenta o turismo. Não é só o Bitcoin que fez isso acontecer, né? É um conjunto de elementos. Mas olhando o prisma do Bitcoin, o saldo tem sido muito interessante, muito positivo e acho que fica de exemplo para outros países. Quem sabe a gente veja nos próximos tempos mais alguém adotando. Tem gente que diz aí até que o Javier Milei na Argentina, se eleito, poderia ser mais receptivo ao Bitcoin também, como libertário que é. Vamos acompanhar, né? Agora sim, estamos chegando ao fim do Crypto News. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse programa, se você aprendeu alguma coisa com ele, deixa aí o seu like. Se tiver uma sugestão de pauta também para o Crypto News, você que é um cripto entusiasta, deixa o seu comentário. Bons investimentos e até o próximo programa, pessoal. Tchau!